É uma bênção. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 36 em diante. Mateus 26, versículo 36 em diante. Jesus no Getsêmani. Muitas pessoas relatam a questão da via dolorosa, do Calvário, né? da crucificação. Mas esse aqui foi um dos momentos mais difíceis que Jesus teve que passar e suportar, irmãos. Eu vou ler aqui nessa tradução, que é Almeida Revisada, mas aqui acho que vai estar na NVI. Aí você acompanha também na sua. Diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Versículo 38. Enquanto lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora podeis vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o obedecer, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra que é viva, que é eficaz, que é apta para discernir a alma e o espírito. Senhor, que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha trazer aos nossos corações uma palavra não que queremos ouvir para o nosso deleite, mas algo, meu Deus, que necessitamos, que precisamos para a nossa edificação, para que nós possamos, meu Deus, ser aperfeiçoados até atingirmos a estatura de varões perfeitos. Pai, que o Senhor venha, no nome de Jesus, trazendo esclarecimento, trazendo discernimento, e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Se você crê nisso, digam amém. Graças a Deus. Então, irmãos, aqui em Mateus, no capítulo 26, ele narra um dos momentos mais difíceis de Jesus. Nessa Via Crucis, nesse que culminou na Páscoa, né, na morte e ressurreição de Cristo. Depois da ceia, depois que ele se reúne com os discípulos, depois que eles tem aquele momento ali de comunhão, que seria o último, né? Seria o último. O interessante é que Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus sabia que Judas trairia ele. Nós, como somos limitados, seres humanos falhos, pecadores, nem nos assentaríamos na mesa com essas pessoas. Certamente, dificilmente nos assentaríamos. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele é rico em misericórdia. E talvez naquele momento Jesus, ele estaria disposto a dar mais uma oportunidade. Obrigado, irmão. Para que esses discípulos
pudessem se arrepender, o que aconteceu posteriormente com Pedro. Na praia, Jesus vai ao encontro dele, né, e ele se reconcilia, mas já Judas, ele acaba saindo para tirar a vida. E ao sair dali, Jesus vai orar no Getsemane. A primeira lição que nós aprendemos é essa. Nos momentos difíceis da nossa vida, naquele momento onde o cartão de crédito não vai resolver, onde um homem forte e poderoso ao nosso lado, ele não vai nos defender, onde as influências não vão ser suficientes para atingir as nossas necessidades, onde, quem sabe, você vai clamar e ninguém vai ouvir. Nesse momento aí, é momento que você vai buscar a presença de Deus. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A nossa oração, ela não precisa ser bonita e rebuscada de palavras, ela só precisa ser sincera e de coração. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma época onde o Evangelho de Cristo, ele está sendo vendido, infelizmente. E Jesus lá no templo, ele já chutou as barracas, ele já fez galinha voar, estava ali vendendo cabrito, o que tinha para comercializar, eles estavam vendendo ali. Jesus acabou com aquilo. Porque se você for avaliar mesmo, hoje em dia, assim, não é pelo que a gente diz, é pelo que a gente faz. Nós somos avaliados pelo nosso testemunho, amém? Sim ou não? E duas coisas são importantíssimas para nortear isso nas nossas vidas. Primeiro, o amor. Pelo amor, a gente pode encobrir uma multidão de pecado. E o segundo é a humildade. Esse talvez tenha sido um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou para nós. Porque mesmo sendo rei, ele deixou o seu trono de glória, desce em corpo humano, que sente as mesmas dores que eu e você, as mesmas tentações, e Jesus foi humilhado, foi moído pelas nossas transgressões. E depois ele morre, morte de cruz, ele veio para cumprir um propósito, e ele cumpriu esse propósito. Amém? Não foi pela metade, ou não foi do jeito que era, não, era exatamente como foi. Jesus cumpriu. E a gente vai ver aqui mais à frente como não foi fácil. E aí, depois que ele cumpre esse propósito, ele volta para junto do Pai. Então, assim, ele lavou os pés dos discípulos como uma atitude onde ele ali estava ensinando a humildade. O reino de Deus, eu tenho falado isso para os meus filhos. Às vezes a minha filha diz: pai, eu perdi na escola, não sei o que. Eu disse: minha filha, no reino de Deus, quando se perde é que se ganha. Que o maior abençoa o maior, ou o maior abençoa o menor, né? Então, o que acontece é que, muitas vezes, a gente, como ser humano, a gente só quer ganhar, a gente não quer perder, né? No momento mais difícil, Jesus vai fazer o quê? Orar, buscar Deus. Porque Jesus tinha o hábito de orar, irmãos. Você pega, irmão e irmã, dos 4 evangelhos, você vê Jesus o tempo todo para escolher os discípulos. Oração. Ele passou a noite toda em oração, vigília, para escolher os discípulos. E ainda teve no meio um traidor e um que abandonou. Então, ele sempre teve como princípio orar e jejuar. A igreja brasileira, ela está perdendo essa essência, irmãos. E mais que isso, não é simplesmente a gente falar de dons, talento, um irmão que tem dom de cura, outro tem dom de revelação, outro tem dom de misericórdia, outro tem dom de contribuição, os dons do Espírito Santo. Na verdade, é que a oração e o jejum, eles são armas de guerra. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Se no teu trabalho alguém está se levantando contra você, preste atenção nisso. Ou na tua faculdade, ou na tua rua,
o inimigo está usando alguém para te desestabilizar. Só que a tua luta não é contra aquela pessoa. Apesar de parecer, para você no mundo físico, aquela pessoa, mas na verdade é quem está por trás. E como é que eu me protejo disso, irmão Senildo? Eu me protejo disso orando. A oração, ela desfaz todas as obras do diabo, em nome de Jesus. A oração... esse efeito especial aí, eu não tenho nada a ver, hein, irmão? Sempre aparece na hora do culto, né? É interessante. Desligou. Aí, oi. Ainda bem que o Plauto está por aqui, para dar uma olhada aí. Então, tudo que acontece no mundo natural, no mundo físico, primeiro se manifesta no mundo espiritual. Então, assim, eu preciso reagir a isso espiritualmente. Irmãos, vocês sabem por que Pedro, fugindo um pouco aqui, daqui a pouco eu volto para cá, andou por sobre as águas? Porque Pedro olhou para Jesus. Porque Pedro tinha muita fé. Não, Pedro andou sobre as águas porque ele estava no sobrenatural. Ele não estava no natural. Ele estava em oração, em jejum ali, olhando para Jesus, e ele foi, mas ele estava no sobrenatural. Muitas vezes, para rompermos algo na nossa vida, nós precisamos sair do natural, sim ou não? Amém? Nós precisamos sair do natural, para conquistarmos algo maior, onde muitas vezes a gente olha e diz, não, eu não vou conseguir. Nós temos que fazer algo diferente do que estamos fazendo. E aí eu entro numa coisa que eu acho fundamental, e eu sempre bato nessa tecla, o nosso devocional. Quanto tempo nós dispensamos, ou quanto tempo nós damos para o Senhor, no início do dia, por exemplo, e ali fazemos aquela oração, apresentando a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a ida para o trabalho e a volta, porque tudo isso, irmãos, as forças espirituais do mal na região celestial, como está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, fala a respeito de que, e no Salmo 91 fala do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Então, assim, não são invenções, está na Bíblia, né? Então, nós precisamos estar preparados espiritualmente. E isso, você não precisa ser um pastor, um diácono, um bispo. Você precisa apenas estar alinhado com a palavra de Deus. Amém? Né? Então, assim, porque Deus age no meio da simplicidade. Muitas vezes, os homens esperavam que o rei, ele fosse alguém que viesse como Davi. E veio Jesus na simplicidade. Veio Jesus na humildade. Pregando o amor, pregando a salvação, sem pagamento de indulgência, sem sacrifício. O que precisamos crer é que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, isso é importante. O nosso devocional, né? Você faz o devocional pela manhã, escolhe um horário. Tem gente que ora 4 horas da manhã, outra hora 5, outra hora 6, 7, não sei, depende do seu horário disponível. E à noite, agradeça a Deus ao voltar para casa. Nós estamos vivendo momentos difíceis. A Bíblia diz que os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. Você sabe muitas vezes quando é que a gente se dá conta de que as coisas estão difíceis, de que o mundo jaz o maligno, como diz a palavra, é exatamente quando nos deparamos com uma situação muito complicada em nossa vida. Às vezes algo onde poderíamos nos levar à morte, ou um filho doente, ou uma situação difícil com a nossa família, aí a gente muitas vezes vai buscar. O Salmo 91, ele começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E direi do Senhor, é o meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem confio. Quando vem o problema para Davi, ele já estava lá, ele já estava escondido ali, nos recônditos de Deus, ele já estava no Senhor. Ele não foi procurar Deus quando chegou a aflição, não, ele já estava lá, e o inimigo não pôde lhe tocar. Amém? Esse é o segredo.
Esse é o segredo de uma vida cristã, que a gente pratica aquilo que está nas Escrituras. É ler e praticar. Não adianta só a gente conhecer, se não colocarmos em prática. E Jesus sai para orar. Por que Jesus sai para orar? Porque ele estava com um peso enorme sobre os ombros dele. Simplesmente, ele ia morrer por todos os pecados da humanidade, irmãos. Pense nos piores pecados: homicídio, de violência sexual, pecado de corrupção e tantos outros. Todos esses pecados estavam sobre Jesus. E era pesado demais. No momento que ele vai orar, o filme Paixão de Cristo, ele retrata isso, é o filme que retrata isso de forma assim mais contundente, mostrando mesmo a realidade. O diabo chega do lado dele e diz assim: você não vai conseguir. Isso é pesado demais para você morrer pela humanidade, pelos pecados da humanidade. O diabo, o nosso adversário, ele está todo o tempo pronto para nos dizer não. Você não vai conseguir. Você não pode. Eu me lembro daquele filme do Nemo, eu estava assistindo com a minha filha. Você não pode, Nemo, né? Falava a Doris. Você não pode, né? O pai dele todo o tempo falando. Ele diz: não pode, você não vai conseguir. E Jesus, ele sentiu tanto que ele orou e saíram dos seus poros gotas de sangue, irmãos. Esse é o nível. Eu conversei com a psicóloga um dia desse sobre isso, né? Conversando com ela, ela disse: esse é o nível de estresse de último grau, o mais intenso que pode ter o ser humano. Ele suar gotas de sangue no lugar do próprio suor. Então isso mostra como Jesus ele estava, né, ali naquele momento no jardim de Getsemane. E aí quem poderia ele contar? Os discípulos que caminharam com ele 3 anos. Quando Jesus olha, estão dormindo. Dormindo, eles estão roncando literalmente. E aí tem 2 situações, né? Porque isso simboliza um pouco a igreja. Muitas vezes a igreja está dormindo no ponto. Sabe, no dia que a parábola das 10 virgens, ela fala as 5 nécias, 5 loucas com a lâmpada, e as 5 prudentes com a lâmpada e o azeite. Então, por volta de meia-noite, eles gritam: o noivo está às portas. E as 5 prudentes seguem, as outras ainda disseram: me dá um pouco do teu azeite. Não dá. A túnica que Deus fizer para você, para entregar para você, ela só vai servir para você. Não se preocupe, a bênção que Deus tem para você é para você. E aquelas 5 loucas ficam de fora. Então eles estavam dormindo. Gente, aqueles homens viriam a ser depois os precursores da igreja cristã. Eles eram os principais atores da igreja primitiva. Aquela igreja que tinha Estevão, que foi morto apedrejado. Entendeu? E os caras estavam dormindo. E aí, Jesus, ele, percebendo assim o tamanho do desafio, ele ora mesmo assim. Aí ele diz assim, no versículo, ele diz, abre aí de novo Mateus 26. Aí o 39 diz: indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, 26, 39. Orando, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Por quê, irmãos? Porque ele sentiu a pressão. Ele sentiu a opressão do inimigo na vida dele. Aquilo ali era algo muito grande. Você imagina que Jesus, ele veio como cordeiro
pascal, sem mancha, sem falha, sem pecado. E o nosso Deus já tinha destruído a humanidade uma vez, na época de Noé. E ali morreu muita gente naquela época, por causa do pecado, no dilúvio. E aí segue-se o curso da história, até que Deus resolve mandar o seu filho, para não mais ele matar a humanidade, ou ele fazer novamente como foi feito na época de Noé, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus. Aí vem João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele se fortaleceu ali naquela oração, buscou Deus ali, e Jesus, ele tem um atributo que nós não temos, que é a onisciência, que a Bíblia diz que ele sabe todas as coisas. Então ele sabia, irmãos, de todo esse roteiro que iria acontecer, que ele saía dali, ele iria para a via dolorosa, né? Ele iria ser crucificado, ele sabia que ele ia sofrer humilhação nas mãos dos pecadores. Então isso aumentava a agonia de Jesus, porque, mas Senhor, ele não é Deus? Sim, ele é, mas ele também era homem. Ele também estava num corpo de homem, sentia as mesmas dores, emoções que eu e você sentíamos. E aí, Jesus, depois que ele orou, e você sabe essa parte aí chega Judas, né, e já dá o beijo nele, e já é preso e traído, e levado para ser crucificado. Aí, Mateus 28 agora, se puder, Mateus 28, 1, para a gente dar sequência aqui nessa mensagem. 28, 1 em diante. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Versículo 4. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Diga glória a Deus. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. E aqui eu quero entrar já na questão das profecias bíblicas, porque a morte e a ressurreição de Jesus, ela fazia parte das profecias. Isaías, os profetas, lá no Velho Testamento, eles já anunciavam que viria o Salvador e que ele morreria pelos pecados da humanidade. Então, dentro dessa perspectiva, aqui, nesse momento, se consuma esta profecia. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia é um livro que é diferente de todos os outros livros, porque é o único livro que, quando você lê, o autor está presente para interpretar, que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Você pode ler um versículo e você não entender, você ora e diz: Senhor, me dá a revelação desse texto, Senhor, me mostra o que o Senhor quer falar comigo através desse texto, e Deus vai lá e mostra para você. Eu digo isso porque já aconteceu várias vezes comigo. E aí, dentro disso, né, nós temos, ao longo da Bíblia, várias profecias que já se cumpriram. A própria Arca de Noé, que muitos diziam que era uma historinha para a criança dormir, hoje a ciência já se rende, porque acharam os restos de uma grande embarcação no Monte Ararat, lá em Israel, por ali naquela região, acharam. Então isso é uma prova de que as Escrituras Sagradas, elas são
verdadeiras. Por isso esse livro está há mais de 2000 anos sendo divulgado, sendo propagado, e nele há poder. Nele você pode confiar que o nosso Senhor, Ele transforma e faz nova todas as coisas. Amém, irmãos? Agora, o que muitas vezes falta para nós, para mim já passar para a parte final, é nós confiarmos em Deus. Nós entendermos que esse Deus, Ele é um Deus que Ele pode todas as coisas. O nosso Deus não é limitado, irmãos. Quem limita nosso Deus somos nós. Muitas vezes nós achamos que algo é grande demais, pode ser grande demais para nós, mas para Deus Ele pode conseguir, Ele pode alcançar. Com Deus você pode conquistar. Amém? E quando eu falo em confiar, é confiar de verdade. Assim como um pai confia no filho. Quantos tem filho aqui? Levanta a mão. Amém. Você pode ter certeza, quando você é um pai presente, um pai que se dedica para o seu filho, aquele filho confia que se você disser assim, pula, ele pula para você. Né? E em cima dessa perspectiva, a gente tem um exemplo muito bem real que aconteceu, específico, no Japão. Um pai que era corretor de imóveis, ele trabalhava do outro lado da cidade, e o filho estudava, vamos supor que ele trabalhava no primeiro distrito e o filho no segundo, numa escola. Estudava, um menino de 8 anos, 7 anos. E ali, todos os dias, ele arrumava aquele filho. E ia levando para a escola e dizia assim para ele, desde criança, desde pequeno, ele dizia, filho, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei contigo. Ele arrumava aquele menino, passava ano após ano para levar para a escola. Ele era solteiro, a mulher dele havia falecido, ele era viúvo, melhor dizendo, e ele dizia assim, filho, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei contigo. Na idade de 8 anos, aquele menino, de manhã ele arrumou ele, colocou a farda, o lanche, ali, os livros da escola. Ele deu um abraço nele e disse, filho, aconteça o que aconteceu, eu sempre estarei contigo. Aí ele abraçou o filho, levou para a escola. Quando ele chegou no segundo distrito daquela cidade, no Japão, e que ele chegou no escritório dele, o escritório começou a balançar. Um terremoto muito forte acometeu aquele lugar. E ali era muito preparada aquela instalação, molas embaixo não permitiam que o prédio caísse. Mas aí quando ele liga a televisão e vê, a escola do filho dele estava em escombros. Helicóptero sobrevoando lá, mostrando ao vivo, ele desesperado, ele corre e entra no carro dele e vai até a escola de novo. E no caminho ele só pensava numa coisa que ele disse para o filho dele a vida inteira, filho, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei contigo. Ao chegar no local onde havia ocorrido aquele terremoto, aquela região tinha sido mais impactada. Então, ele desesperado, o bombeiro tinha colocado uma fita para ninguém passar, ele rompeu aquela fita e começou a mexer ali. Filho, desesperado, querendo ali remover os escombros para encontrar o filho dele. E os homens do bombeiro correram e disseram, você não pode ficar aqui nesse lugar, você tem que sair daqui, a qualquer momento pode desabar novamente. Aí ele escuta uma voz bem baixinha vindo lá do fundo dos escombros que dizia assim, pai, eu estou aqui. Ele disse, o meu filho está aqui, eu escutei. Não, mas ele está aqui nesse local. Aí os bombeiros começaram a concentrar os esforços ali para fazer a remoção daqueles entulhos. Até que eles conseguem, com a broca, conseguem chegar na sala onde o filho dele estava. 6 alunos, irmãos, lá no Japão eles estudam naquelas mesas grandes assim, e eles estavam naquelas mesas, na hora que caiu os escombros ali, a mesa virou assim, eles ficaram embaixo, e os escombros não atingiram, alguns ficaram feridos, o braço quebrado, cortado, mas o filho dele estava bem, e a maioria dos coleguinhas também. 6 escaparam, só esses 6. E aí o pai dele chegou lá na entrada da abertura que os bombeiros fizeram, do resgate. Aí ele disse, filho, vem você primeiro. Ele disse, não, pai, os meus coleguinhas estão mais feridos do que eu, vou primeiro ajudar eles a saírem. Aí começou a tirar, um após o outro, e ele foi o último a sair daquele lugar.
Quando ele saiu, o pai dele deu um abraço bem forte nele e disse assim: filho, eu fiquei preocupado porque você saiu por último, se tivesse outro terremoto você ia ficar lá para sempre. Aí ele disse: não, pai, eu estava bem, eu fui ajudar meus coleguinhas, mas é porque eu sempre me lembrei de uma coisa, que o Senhor me dizia: filho, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei contigo. Amém, irmãos? Assim é Deus. Pode ficar de pé. Assim é Deus nas nossas vidas. O que nós precisamos fazer é crer que esse Deus é o Deus do impossível. Se tivesse esse louvor aí, Rickson, Deus do impossível, por favor, você já prepara aí, Deus do impossível, porque essa geração que tem muitas vezes limitado Deus, que tem colocado Deus lá no canto, que as decisões muitas vezes, quando eu digo que nós devemos orar, é porque as decisões mais difíceis que tomamos, aquelas decisões, eu digo, na verdade, das menores até as maiores, mas principalmente aquela decisão onde nós vamos interferir no nosso futuro, no futuro dos filhos, da família, do trabalho. Nós temos que orar diante de Deus. As situações mais complicadas, como enfermidades, problemas financeiros, muitas vezes a pessoa já vai direto no banco pegar um empréstimo. Vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus, e Deus tem sempre uma solução. Nós estamos limitando muitas vezes a ação de Deus nas nossas vidas, porque nós achamos que Deus não é mais o mesmo, e a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero te dizer que você não está servindo a um Deus que está morto. Esse Deus é um Deus que pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, nós vamos pedir ao Senhor e Ele vai responder. Nós estamos confiando nas nossas próprias habilidades, nos nossos recursos financeiros, nos amigos, nos vizinhos. Nós estamos confiando nos bens materiais, mas nós precisamos, como esse menino confiava no pai, é confiar no Senhor. Nós vamos agora ouvir um louvor, e em seguida nós vamos orar, em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Clama ao Senhor nessa hora, se volta para o Senhor Jesus. O Deus do impossível, Ele me faz. Muito forte a presença Deus de do Deus nesse lugar. impossível. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Obrigado, Jesus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante bem forte, aleluia. Eu sei que não
O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos dizer que nós somos completamente independentes de Ti, Senhor. Não há valor em nós, Senhor. Nós éramos tidos como aflitos. Nós não valíamos R$1, Senhor. A nossa alma não tinha quem pagasse R$1. E o Senhor morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos a vida eterna. O Senhor é um Deus que é o Deus do impossível. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. E o que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Que nós possamos entender, meu Deus, que Tu tem que ser o nosso auxílio, o nosso socorro, bem presente na tribulação e na angústia. A Ti nós clamamos num dia bom ou num dia ruim. A Ti nós clamamos com a despensa cheia ou vazia, com a conta bancária surtida ou no limite, empregado ou desempregado, muitas vezes doente ou com saúde, passando lutas no casamento ou numa lua de mel. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor não está com as tuas mãos encolhidas que não possa nos abençoar. O Senhor era o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Se Tu abriu o mar vermelho no passado, Tu pode abrir hoje. Se Tu restaurou uma família como a do carcereiro, que já não tinha mais saída, ele pegou a espada para se matar e disse diante de Paulo: o que tenho que fazer para me salvar? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Senhor, no nome de Jesus, nós levantamos um clamor pela família, a família da Batista Restauração aqui presente, a família de Rio Branco do Acre, a família brasileira que tem sido alvo de investidas de Satanás, mas os nossos filhos serão a geração que vai adorar o nome do Senhor. O inimigo pode se levantar por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir da nossa presença. Nenhum mal nos acontecerá, praga nenhuma chegará à nossa casa. Mas o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os teus caminhos. A tua morte na cruz não pode ficar em vão, Senhor. Tu és a resposta para os nossos dias, Jesus. Tu és a resposta para a nossa família. Tu és a resposta para a nossa vida profissional. Tu és a resposta para os nossos problemas psicológicos. Tu és a resposta, Jesus, para os nossos traumas. Tu és a resposta para os estresses. Tu és a resposta para os problemas da sociedade. Tu és a resposta. Meu Deus, no nome de Jesus nós abençoamos a tua igreja, Senhor. Nós declaramos toda sorte de bênção
bênção que transborde, bênção, meu Deus, que seja abundante, que inunda, bênção que alcance os familiares, os vizinhos, os amigos e colegas de trabalho, que o nosso testemunho seja um bom perfume de Cristo, e que nós possamos ganhar as pessoas sem abrirmos a boca, somente elas olhando, assim como Noé, para a família, para a vida e para o testemunho. Pai, abençoa essas crianças que vieram aqui em cima. Isso tem, meu Deus, não apenas assim um aspecto de um ensaio, de um coral, mas isso aqui, meu Deus, é a representação da tua glória. Porque a tua palavra diz que se nós não formos como as crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Abençoa essa geração, prospera, que haja temor, que é o princípio da sabedoria. Meu Deus, que nós possamos entender que nós somos completamente dependentes de Ti. Longe de nós de querermos ser autossuficiente e confiarmos somente nos nossos dons e talentos. Meu Deus, nós refugiamos no Senhor. Os nossos olhos estão em Ti, os nossos pensamentos estão em Ti, as nossas expectativas estão no Senhor. Tu és o nosso hoje, Tu és o nosso amanhã, Tu és o nosso sempre, Jesus. Tudo que fazemos é para a Tua glória, Jesus. Nós queremos exaltar o Teu nome pelos séculos dos séculos, que o Senhor seja glorificado. O Teu sacrifício de cruz é algo grandioso, não podemos mensurar. Mas nós sabemos, meu Deus, que em Ti nós podemos confiar. Se estivermos tristes, Tu estarás conosco. Num dia feliz, Tu serás conosco. Num dia de sol, Tu serás conosco. Num dia de chuva, Tu serás conosco. No dia de luta, Tu estarás conosco. Tu és tudo que precisamos, Jesus. Tu preenche, Senhor, o vazio existencial, todo vazio de alma. O Senhor é o nosso tudo. Tu nos completa, Jesus. Muito obrigado, porque Tu nos amou primeiro, Senhor. Obrigado, Jesus. Se você crê nisso, meu irmão, aplauda bem forte ao Senhor, para Ele, para a glória dEle, para o nome dEle. Em nome de Jesus.